Boa tarde. Então, no retorno da palestra da NET, eu tenho absoluta certeza que algumas pessoas ficaram assim com um nó. E chegou a hora da gente desatar os nós, né, Anete? Que é o momento do pinga-fogo. Então, foram feitas algumas perguntas, a mesa aqui selecionou, selecionamos, a princípio, 3 perguntas, que eu acho que é o tempo suficiente para a gente poder tratá-las. E se, porventura, surgir mais alguma pergunta que não seja possível responder, depois nós colocaremos lá no Facebook, na página do 10º Encontro Espírita. Muito bem. A primeira pergunta. Crianças com o mesmo recurso material, com menos recurso material, ou seja, crianças pobres, tenderiam a se tornar adultos mais resistentes à cotacolamina? Existe uma diferença entre disciplina e privação. São coisas diferentes. Então, a pesquisa foi feita com crianças que se alimentavam corretamente, não tinham déficits nutricionais. Então, se você tem uma criança que sofre déficits nutricionais, abusos físicos e mentais, ela terá transtornos relacionados a isso. Se ela não sofrer esses abusos, e ela tem os recursos básicos normalmente, e ela é apresentada ao sofrimento de maneira natural e progressiva, sim, ela terá mais resistência. Então, você tem crianças ricas que, na menor dificuldade, entram em colapso. Então, ela está acostumada a coisa. Você coloca em frente de um problema, o que ela faz? Ela entra em depressão. É muito comum. Aí faz tratamento, psicólogo. Enquanto você tem crianças pobres que estudam, que passam vários e resistem. Elas têm uma grande capacidade de resiliência. O que significa isso? Ela sofre a pressão, adapta e retorna e se mantém íntegra. Então, ela continua e mantém a integridade. Por quê? Pobre não tem depressão? Sim. Existem depressões endógenas. Essa que está acontecendo, as pessoas dizem que está associada ao processo social. Não, está associada à catecolamina. O aumento de pessoas que não estão sendo educadas para lidar com a realidade da vida. Então, se você cria seu filho como se o mundo fosse a Disneylândia, o que vai acontecer quando ele enfrentar a realidade? Ele vai te agradecer? É mais ou menos assim. Você quer que seu filho tenha sucesso na escola. Aí você pega o dever dele e faz. Ele vai ter notas ótimas. Mas o que vai acontecer depois? Ele não vai desenvolver as aptidões necessárias para aquela função. Você vai ficar o resto da vida fazendo isso? Não. O que vai acontecer quando você não estiver lá para apoiar? Então, você resolve todos os problemas dele. Correto? Isso vai funcionar o resto da sua existência? E, inclusive, algumas cobranças, né? Você cria alguém totalmente dependente e depois cobra dele o quê? Iniciativa. Ah, ele não tem iniciativa, ele não tem... Peraí, ele nasceu assim ou foi você que deixou ele assim? Pensa bem. Você não quer que seu filho se suje, aí você esteriliza tudo, aí ele tem problema imunológico, a culpa é de quem? As crianças têm que ter determinadas aptidões. Então, antes de andar, você tem que engatinhar. Não quero que engatinhe para não sujar a mão. Aí você não deixa ele engatinhar para não sujar a mão. Aí o que vai acontecer? Ele não suja a mão, beleza, mas vai ter transtornos psicomotores, porque engatinhar faz parte do seu desenvolvimento. Ele vai ter problemas de lateralidade, problemas de desenvolvimento, problemas neurológicos. Como assim? Deficiência quando for aprender a ler, problemas de coordenação, porque o ser humano ele tem todo um desenvolvimento que tem que ser respeitado. Então, se não for um processo natural da criança, se você forçar de qualquer lado, você pode promover um desequilíbrio. Então, o que acontece? As crianças, elas têm que ser preparadas para enfrentar o quê? A vida. Isso acontece onde? Com todo mundo. Desde os gatinhos. Que crueldade. A mamãe pássaro empurra o passarinho do ninho para ele cair. O objetivo dela é matá-lo?
que é que vai acontecer se ela não fizer? Muito bem. Então, você vai ter o problema que tem na Espanha atualmente, que é a geração Nini. Ni estuda, ni trabalha. Fica à custa dos pais. E não sai de casa. Por que vai sair? Que motivo ele teria? Né? Então, você tem pais que sustentam. É muito comum, você tem um nível de vida. Para você manter, tem que estudar. Não, ele não quer estudar. Está jogando videogame, está no Facebook, está fazendo o quê? Se não estudar, ele vai ser o quê? Ele vai se contentar em ser balconista? Quanto ganha um balconista? Então, se você não tirar o 2º grau, que emprego você vai conseguir? Se você tiver uma empresa e der para ele, você faz. Você dá a empresa, ele fale tudo e acaba. Correto? Então, trabalho é importante. Então, você não permitir que seu filho trabalhe não é um presente. É extremamente prejudicial ao seu desenvolvimento. Então, o ser humano, ele tem que ter atendido as suas necessidades. A curiosidade, a iniciativa. Lembra na escola? Você vai aumentando o grau de dificuldade. Se você faz na escola e obtém resultado, na vida não faz? Você quer aumentar a facilidade? O que vai acontecer? Ele não vai saber lidar. Então, você bota uma empregada, bota não sei quantas pessoas para fazer tudo o que ele quer. Ele pode manter esse padrão? Você ensinou alguma coisa? Ah, mas eu trabalhei a vida inteira. Quer dizer, e é um castigo? O fato de você ter tido responsabilidade te prejudicou? Agora, o que você tem visto hoje? A ausência total de responsabilidades prejudica infinitamente mais do que excesso de trabalho. Tá? E os resultados a gente tem visto. Então, olha só, digamos que eu não tivesse falado da pesquisa. Pensem se tem lógica esses comportamentos. Analisem como as pessoas lidam com isso. Antigamente, as dificuldades eram maiores, não eram? Ou vocês acham que o racismo aumentou? Não, diminuiu. A dificuldade para a mulher diminuiu. Uma série de problemas diminuiu. Mas as pessoas estão cada vez mais o quê? Ah, o sofrimento, isso, aquilo. Qualquer coisa é motivo para quê? Para você culpar todo mundo dos seus problemas, tá? E não enfrentá-los. Então, recentemente, as pessoas estavam discutindo racismo nos Estados Unidos. Eu assisti uma palestra de um neurologista, um dos maiores do mundo negro, falando da experiência. Como a mãe dele os obrigava a estudar, a ler, a fazer uma série de coisas e as conquistas que ele fez. E ele diz que hoje as pessoas estão botando na conta do racismo a sua falta de empenho para desenvolver uma vida melhor. Aí ele senta, a culpa é dos brancos, a culpa é isso, aquilo, e quando ele não faz nenhum esforço, porque ele diz assim, a culpa não é minha. Por quê? Porque ele quer a facilidade. Porque você, pobre ou rico, pensa bem, iPhone, quem é que está tendo? Você faz trocentas prestações e dá um iPhone para o seu filho. Você não tem condições, por exemplo, de dar determinadas coisas, mas o iPhone ele tem. Por quê? Ele tem que ter um. Porque o consumismo hoje é a coisa mais importante. Então, você tem que dar. E dá. E o consumo não está restrito a uma classe social, a todo mundo. Tá? Então, você tem pessoas que querem morar num determinado bairro, vive à base de miojo, para poder pagar e morar. Eu moro em Copacabana. Tem déficits nutricionais. Por quê? Ele está abrindo mão de quantas coisas para poder dizer que mora em Copacabana? Quer dizer, parecer é mais importante do que ser. Nesse caso, nós estamos falando de quê? Disciplina, não privação. Então, não confundam a pobreza, a miséria, por exemplo, com o déficit nutricional. Então, a criança tem problemas, por quê? Porque ela estava vivendo um estado de sofrimento. Então, crianças normais, que não estão sofrendo abusos, nem privações nutricionais, mesmo com diferenças, que são disciplinadas, desenvolvem características superiores. Essa é a diferença. Então, vocês ouviram falar dos psicólogos que não pode deixar de fazer a vontade, a criança ficar traumatizada. Não. Nós temos que ensinar as crianças a lidar com a frustração. Senão, sim, ela terá uma deficiência. Então, crianças que sabem lidar com a privação são mais inteligentes. Espera aí, como assim? Não estou falando de lógico-matemático, tá? Se você tem um QI de 220, significa que você vai ter sucesso na vida?
Não. Tanto que o livro que ficou famoso foi Inteligência Emocional. Se você tem uma capacidade matemática fora do comum, mas não consegue lidar com suas emoções, você simplesmente não terá sucesso. Porque é importante para o ser humano lidar com outros seres humanos. Então, você não vai ter sucesso social, você não vai ter um sucesso emocional. O que acontece se você não tiver nada disso? Sua vida inteira entra em colapso. Então, o que é que define o sucesso? É o lógico matemático? É a capacidade motora? Não, é a inteligência emocional. Que, traduzida, segundo Daniel Goleman, é a capacidade de reconhecer suas emoções no momento em que elas acontecem. E, reconhecendo-as, controlá-las. Que é o livro, né? O Poder do Autocontrole. Nós temos aqui, basicamente, 3 perguntas que podem se resumir em uma só, né? Uma fala, como é que eu vou resolver o problema do adolescente, que eu dei tudo e hoje é um problema? E tem aqui, né? Como conseguir a resistência à catecolamina após a vida adulta? Há algum exercício? Olha só, gente, é uma questão de bom senso, tá? Se você começar a aprender balé com 4 anos, é difícil, é doloroso, e com 19, é a mesma coisa? Não. Você vai ter os mesmos resultados? Vai depender do empenho, mas, mesmo assim, o que acontece? Para você desenvolver a flexibilidade com 4, é doloroso, porém, é mais do que com 19. Vai dar a mesma coisa, tá? Então, é possível? Sim, tudo é possível. Tem gente que começou a estudar balé, estudar piano com 20 anos. Agora, o sacrifício será o quê? Proporcionalmente maior. Vai ser mais doloroso, mais difícil. Agora, saber qual é o seu problema é meio caminho andado. Você achava que a culpa era do governo, agora você descobre que não é. Né? Que você tem o quê? Uma incapacidade de lidar com os problemas. Então, em vez de dizer é o obsessor, é o demônio, é isso, aquilo, que é fácil botar a culpa no demônio, que aí a gente não precisa fazer nada. Sabendo qual é o seu problema, primeiro, diminui a revolta, diminui uma série de sentimentos negativos, e você sabendo, é meio caminho para consertar. Agora, será sem sacrifícios? Não. Não será. Dói mais. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu não conhecia esse trabalho, né? Mas a gente lia muita coisa. Não adianta você estudar muito se você não aplicar na vida. Então, eu tinha um filho pequeno, né? Ele estava com 6 anos. Aí eu cheguei para ele e dei um dinheiro. Você vai lá no Hortifruti e vai me comprar um pepino, não sei o quê e não sei o quê. Você vai lá e vai comprar isso para mim. Mas eu sou uma criança. Sim, mas eu preciso do pepino, preciso disso e disso. E você vai comprar para mim, porque eu não posso sair agora, porque seu irmãozinho é neném. Mas eu não sei o que é um pepino. Não tem problema. Olha só, primeiro eu vou explicar. O sacolão ficava na mesma calçada, ele não ia atravessar a rua, ele ia até o fim, girar e... O dono do sacolão era amigo do pai dele, conhecia e sabia o que eu estava fazendo. Não, mas você vai porque eu preciso. E ele foi. Só que ele não sabia que eu estava acompanhando. Eu não mandei ele sozinho. Eu fui, vi ele entrar, ele foi, todo chorou, voltou e trouxe, comprei o pepino. Maravilha! E fiz ele fazer. Ele sofreu? Sim. Ele ficou com medo? Muito. Porém, lembram que a criança tem uma flexibilidade, capacidade de recuperação infinitamente maior. Então, você tem o seu filho de 40 anos, aí você manda ele. O que vai acontecer? Larga ele sozinho. Nunca na vida ele fez. Qual a probabilidade dele fazer um quadro depressivo? Ele não está fingindo depressão, gente. Quando eu falo depressão, ela é um transtorno. Ele está com uma doença. Mas por quê? Porque foi o excesso de sofrimento. Mas por que excesso de sofrimento? Ele não está acostumado. Ele nunca experimentou a privação. Então, quando você dá um pouco, ele tem a mesma resistência? Então, você enfrentar esse medo com 6 anos, o que acontece? A criança recupera muito rápido. E depois de um tempo, o que ela acontece? Ela se acostuma. Aí ele cresce. E ele faz sozinho. Então, ele vai e faz. Ele se vira.
ele vai atrás, ele vai fazendo, ainda faz para as outras pessoas. Nossa, que espírito! Não, você treina desde pequenininho que dá isso. A gente bota assim, ele nasceu, é porque é um espírito de luz. Não. Tá? Se você não treina um cão, você não pode adestrar? Pode adestrar criança também, tá? Com resultados muito promissores. Você pode, inclusive, domar tendências espirituais. É para isso que serve a reencarnação. Se não servisse para nada, para que reencarna? Só para se manifestar? Não. Na reencarnação, através do processo disciplinador, e você tem duas chances, tá? Para mudar. Você muda quando aprende ou quando cansa de sofrer. Qual que você escolhe? Você tem essa opção. Se você ensinar e aprender, você muda. Se não, você sofre. Quando cansar, muda também. Qual que vocês preferem? Então, vamos lá. Você quer um homem com iniciativa? Tem que treinar desde a infância. Você quer uma pessoa com capacidade para lidar com os problemas? Tem que treinar desde a infância. Tá? Porque senão o que acontece? O sofrimento se torna incapacitante. Então, você tem uma filha. Ela nunca na vida fez nada por si mesma. Aí você manda ela para outra cidade estudar. Aí ela começa a fazer quadro depressivo, tomar Ritalina, tomar não sei o quê, um monte de coisa. Por quê? Tadinha, doentinha, vamos trazer ela para casa. Qual é o problema? Você criou uma pessoa incapaz de lidar com a realidade. Você vai ter que pôr numa redoma o resto da existência. Ou então deixá-la sofrer muito. Agora, a culpa é de quem? Podia ter sofrido menos, né? Se você fizesse ela trabalhar na infância, o que aconteceria? Ela estaria totalmente acostumada. Mas entenda, o que você quer? Você quer alguém dependente ou você quer um escravo? Escolhe. Desculpa, eu falei independente ou um escravo. Você escolhe. Se você criar um escravo, agora você solta. O que acontece? Não sabe viver. Tá bom? Então, é uma questão de disciplina. Agora, você pode começar em qualquer fase da vida. Lembram? É reencarnação. Qualquer pessoa tem a capacidade de mudar. Porém, o que eu falei, a flexibilidade. Quanto menor a flexibilidade, maior o sofrimento. Então, o momento em que você começa vai ser proporcional. Pode mudar? Pode. Tá? Você pode mudar quando você quiser. As redes neurais se formam desde sempre. Então, você pode começar a partir de agora. Só que será o quê? O empenho e o esforço será proporcional à flexibilidade que você tem. Então, todo treinamento impõe algum sofrimento, correto? Se você começa bem cedo, o sofrimento é menor. E a última pergunta. Se a pessoa é sensível a catecolamina, ela não é responsável por suas ações? Se você está dizendo que ela é retardada, ela consegue raciocinar? Ela está preservada? Ela sabe a diferença de certo e errado? Sim. Se ela pensar, ela escolhe. O que acontece é que ela não tem costume de usar. Então, quando ela está sob a ação do desejo, ela não vê nada a não ser o que ela quer. É tipo assim, quero agora. Então, tem criança que diz, eu quero essa causa, eu quero agora. Não, agora, eu quero nesse momento, eu quero agora. O que acontece? Ela não vê mais nada, a não ser o que ela deseja. Então, se você estimula esse comportamento, ela se torna o quê? Viciada no comportamento. Aí você diz o quê? Ela tem problemas neurológicos? Ela é deficiente mental? Não, ela tem um nome, mimada. Tá? Então, o que é uma pessoa mimada? Quando você vê uma criança gritando no shopping, fazendo escândalo, você olha que mãe horrorosa, que coisa horrível. Correto, ela é responsável por aquilo estar acontecendo. Mas o sofrimento da criança, o que você tem que entender é que o sofrimento dela é real. Mas ela pode ser disciplinada? Pode. Se você não disciplinar, a vida vai fazer isso, gente. A disciplina vai chegar. Está entendendo? De que maneira? Alguém vai chutá-la, alguém vai demiti-la, alguém vai humilhá-la, alguém vai fazer alguma coisa. Porque essas coisas acontecem? Sim. O que é que vai fazer se isso acontecer com você? Você vai superar? Não é isso que a pessoa tem que fazer? Então, o que é um ser humano normal, adaptado?
É a pessoa capaz de lidar com a realidade e suas alterações. Essa é a pessoa perfeitamente normal. Quando você não consegue, você chama de neurótico. Aí eu pergunto, ser neurótico é normal? Não. Quem é neurótico não é normal. Ser neurótico é muito comum hoje em dia, mas significa que você não é normal. Então, ser normal existe? Sim, existem pessoas que não são neuróticas, nem psicóticas, nem têm alteração do comportamento. Podem ser incomuns, mas elas existem. Tá? E o que você tem que procurar ser? Normal. Então, se você descobre que você tem um transtorno, qual é o primeiro passo? É simples. Vocês ouviram falar dos 12 passos alcoólatras anônimos? Sabem qual é o primeiro? O primeiro é admitir que tem um problema. Tem aquele círculo, né? Aí você levanta, eu, fulano, sou alcoólatra. É o primeiro passo. Porque você diz, não, sou não, eu bebo socialmente. Vai melhorar? Não. Se você bebe socialmente, você não é alcoólatra, certo? Então não precisa melhorar. Então, qual o primeiro passo para resolver um problema? Qualquer um. Admitir que tem um problema. Eu sou neurótica. Beleza, quer continuar sendo? Não. Então, procure ajuda. Procure a mudança. Corra atrás. Então, primeiro passo. Você não pode obrigar alguém a fazer terapia. Não vai funcionar. Por quê? Porque ela não está aberta à mudança. Então, a pessoa tem que espontaneamente. Você não pode mudar ninguém. Você só pode mudar a quem? A si mesmo. Então, você ama seu filho profundamente. Pode obrigar ele a estudar se ele não quiser? Não, você pode castigar, pode fazer o que quiser, mas se ele não quiser, não há nada que você possa fazer. Você pode lamentar, você vai sofrer. Vai. Mas é a escolha dele, certo? Então, você não pode mudar isso. Existe um pensamento de Santo Agostinho que é muito importante. As pessoas não são o que parecem. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que se possa fazer a respeito. Se você não aceitar essa verdade, você nunca será feliz. Por quê? Você pode mudar a si, você pode dar exemplo e tudo, mas a escolha é da pessoa. Isso tem um nome, chama-se livre-arbítrio. Tá? Se você violar o livre-arbítrio de outras pessoas, você está cometendo um crime. Chama-se escravidão. Escravidão é um crime. Então, as pessoas têm o direito de fazer suas escolhas, boas ou más. Se Deus permite, quem é você para não permitir? Agora, você pode lamentar. Agora, o seu filho está na sua mão. Você vai oferecer as ferramentas possíveis para ele se desenvolver. Mas é um direito dele fazer isso. Durante a infância, você tem uma chance, que ele está um tanto quanto adormecido. E aí você pode criar hábitos. Mas quando ele assumir, ele pode reagir bem ou mal. Mas você deu para eles as possibilidades. E aí ele tem as ferramentas necessárias para fazer a mudança. Mas lembra? Livre-arbítrio. Todos têm. Pertence a essas pessoas.